Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais um encontro nesse começo de domingão, com algumas situações que estão movimentando o Brasil e o mundo, mas que nos oferecem alguns fatos para a gente fazer aqui algumas previsões que certamente se confirmarão, como, por exemplo, o fracasso retumbante da manifestação comandada por esses criminosos que querem, no fundo, escaparem da cadeia. Mas isso não vai dar. E aí, mesmo as pessoas que estão indo para as manifestações convocadas pelo bolsonarismo, elas sabem que, no fundo, no fundo, no fundo, essa geringonça toda não está preocupada com nenhuma pessoa presa, não. Eles estão ali tentando arrumar um artifício para fazer com que a figura do criminoso mor da nação não termine na cadeia junto com os membros da sua Orcrim. Em outros lugares do mundo estão acontecendo manifestações também de formas completamente distintas. E o que confere alguma força a uma manifestação é a legitimidade dos seus propósitos, gente. Porque as pessoas irem para uma manifestação para se contraporem à ideia de um Estado de Direito, porque o Estado de Direito é que está fazendo com que as pessoas que tentaram destruir o Estado de Direito estejam agora com muitas dificuldades na cadeia, respondendo a processos, com tornozeleiras eletrônicas e com temores sobre as bobagens que fizeram e as suas consequências. O inelegível não irá escapar da cadeia. A única forma é a fuga, por isso que eu tenho salientado aqui no nosso portal do José, há muito tempo que isso nunca saiu do roteiro da criatura. Isso ficou bem patente quando ele se escondeu numa embaixada da Hungria, quando estava com medo ali de ser preso numa intervenção da Polícia Federal. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vamos aqui fazer algumas previsões e você lá na frente me cobre se eu estava exagerando ou não, tá legal? Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui e venha se somar aos mais de 1 milhão de amigos e amigas que já são inscritos e conectados através do nosso portal. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, tem manifestação aí que está já causando muitas tensões e preocupações, mas essas não são essas dos canjicas aqui no Brasil, como no conto O Alienista de Machado de Assis. São manifestações que aconteceram em mais de 1.000 cidades ontem nos Estados Unidos contra as primeiras iniciativas de Trump em vários segmentos lá nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos que estão deixando os norte-americanos com os cabelos arrepiados. Vou colocar para vocês aqui uma fala de uma manifestante aqui na sequência. Mas se a gente pegar aqui o que aconteceu ontem no centro de Nova York, gente, é muita gente. Vou pegar essa cena aqui que pega a Quinta Avenida lá de baixo e vai embora, né? Vamos pegar aqui. E um barulho, né? Olha só, gente. Vou dar uma congelada aqui, ó. Tinha gente pra caramba nessa manifestação, né? E engraçado que os veículos de comunicação não deram muito destaque a essas manifestações, que se espalharam por 1.000 cidades, né, gente? Gente pra caramba. E engraçado que não tem trio elétrico, as pessoas vão com as suas plaquinhas, né? Cada um sai de casa, faz a sua própria mensagem. É muito interessante esse tipo de forma dos norte-americanos se manifestarem. E aqui em Washington, né? Outra manifestação. Milhares de pessoas se reuniram em várias cidades dos Estados Unidos para protestar contra o presidente do país, Donald Trump, neste Aqui sábado. tem a fala A aqui magnata enfrenta a maior dessa mobilização. manifestante, que, gente, e é engraçado, é muito interessante porque o que ela disse, eu tenho dito aqui para vocês há muito tempo, né? Há anos, a fratura que o tecido social nos Estados Unidos está sofrendo há muito tempo. E esse tipo de situação que está acontecendo lá está agravando esse tipo de realidade. Vamos ver aqui essa cidadã americana falando sobre isso aqui, fazendo uma chacota aqui, uma charge com o Trump, né? Colocando o rei dos tolos, né? Os reis dos trouxas. Vamos lá.
Temos Ela diz o cerca de seguinte: 100 pessoas que vieram de ônibus e van de New Hampshire para protestar contra essa administração ultrajante que está nos fazendo perder nossos aliados em todo o mundo e causando devastação para as pessoas necessitadas daqui. Estão destruindo nosso governo, nossos serviços, instituições e destruindo o tecido da América em que nos sustentamos como uma grande nação. Me incomoda um pouco que mais americanos não estejam se levantando para sair e fazer isso. Acho que estamos começando a ganhar esse ímpeto, mas é hora de as pessoas realmente acordarem. Então, gente, existem muitas pessoas que têm consciência nos Estados Unidos das coisas que estão acontecendo por lá, né? Então, as manifestações lá, elas estão crescendo. Agora, do lado de cá, nós temos o exército dos canjicas que vão passar por uma grande decepção, porque tudo que eles estão fazendo, como eu disse para vocês, está calcado numa ilegitimidade, numa irracionalidade. Eles querem desacreditar um sistema que, com todos os defeitos que nós temos, é o sistema do Estado democrático de direito. Bom, notícias de hoje. Datafolha, quase 70% rejeitam Bolsonaro como candidato. A pesquisa deu ontem 67% dos entrevistados dizem, olha, segundo o levantamento, 67% acham que Bolsonaro deve desistir da tentativa de disputar o Palácio do Planalto. Aliás, gente, tem muita gente já no entorno do Bolsonaro que não está nada contente com as coisas que estão acontecendo, né? Porque ele sabe que o Bolsonaro está inelegível, que ele está fora desse jogo, mas ele está agarrado ali nessa boia. Então, a gente vê notícias como essa aqui, no Jornal Impresso, no dia de hoje, né? Aliados tentam fazer Bolsonaro desistir do Planalto. Ex-presidente ainda resiste a ceder aos apelos por uma definição clara sobre 2026, mas amplia diálogos de olho em manutenção da relevância e apoio à anistia dos condenados pelos ataques do 8 de janeiro de 2023. É muito engraçado o seguinte, se os jornais se ocupassem em ler o projeto de lei que está sendo discutido, está rodando no Congresso Nacional, eles veriam que o projeto de anistia visa proteger o Bolsonaro, a ORCRI. Então o título aqui melhor seria Anistia do próprio Bolsonaro, e não dos canjicas das manifestações que irão fracassar. Fracassarão porque elas não terão a possibilidade de mudar absolutamente na nossa realidade. Para piorar, a situação do meio bolsonarista é essa aqui, Datafolha. Lula venceria Bolsonaro se eleições presidenciais fossem hoje. O presidente também ganharia dos demais nomes da direita. Então, o Lula parece que estancou o movimento de queda, né, porque todos sabem que ele tem uma consistência eleitoral muito grande, muito forte, e desse patamar para frente, a tendência é haver recuperação, sobretudo se houver uma inteligência e uma estratégia no trato da comunicação. Porque tem entregas para fazer, tem entregas para mostrar. Comparar com o que foi o desgoverno Bolsonaro, tem muito que se falar, sobretudo na saúde, né, gente? Porque esse tema tinha que ser martelado o tempo todo, tinha que ser lembrado, as cenas das pessoas nas enfermarias, os hospitais lotados, as pessoas morrendo, as pessoas sofrendo, entrevistas com essas pessoas, mostrar o que estava acontecendo no Brasil, como outros países estavam lidando com essa história, e como teve um idiota aqui no nosso país que comandava a nação, que ao invés de colocar alguém do meio da ciência, colocou um general, uma pessoa completamente imbecilizada em relação à saúde, para comandar o combate à pandemia aqui no Brasil, né? Então está aqui, Lula freia alta de reprovação, aponta Datafolha, como eu comentei aqui com vocês. Bom, eu comentarei mais sobre isso mais tarde. No UOL temos essa manchete aqui numa das páginas. Maioria é contra a anistia dos envolvidos do 8 de janeiro, aponta Genial Quest. Olha só, gente, 56%, 57% são contra qualquer tipo de anistia. E vejam só, isso é apenas uma situação onde a massa de informações que estão chegando às pessoas, no modo geral, vem da direita. Porque quando as sessões do Supremo Tribunal Federal começarem a acontecer, que as imagens começarem a circular, que os debates começarem a mostrar o que foi o comportamento dessa ORCRIM e desse genocida que comandou o nosso país, muitas dessas pessoas que ainda acreditam, né, nesse discurso
discurso de seita dessa gente, essas pessoas vão começar a ficar com o pé atrás. Vão falar, olha, nós estávamos sendo enganados, né? É o que nós estamos vendo nas pesquisas aí. Datafolha, 67% dizem que Bolsonaro deveria abrir mão de candidatura. Já comentei isso com vocês. E os gráficos aqui mostram uma mudança nos humores dos cidadãos aqui no nosso país em relação ao governo. Vamos acompanhar daqui para frente o que vai acontecer, mas os dados de hoje são esses. Datafolha, Lula venceria Bolsonaro e demais nomes da direita se a eleição fosse hoje. Então, tem vários analistas indo na mesma direção. Então, o que nós veremos hoje nessa manifestação é mais do mesmo. As pessoas fazendo discurso, sempre falando que o Brasil está numa ditadura, e aí ninguém consegue perceber isso, né, na nossa realidade. Por mais que as pessoas digam, é um discurso que elas estão repetindo sem nenhuma avaliação crítica, conversando com o cidadão comum, trabalhador comum. Como é que esse cidadão vai enxergar que está tendo uma ditadura? Ah, você está perdendo a sua liberdade de expressão. Cara, perdi minha liberdade de expressão. Mas qual a liberdade de expressão que alguém perdeu? E os outros discursos todos, que o Brasil estava virando a Venezuela, ia virar a Venezuela, ia virar Cuba. Olha, quem está agora começando a namorar esse modelo, né, de catástrofe são os Estados Unidos da América. Eles que estão ali vivendo uma situação que pode ser o início de um grande colapso. Isso sim é preocupante, mas essa gente hoje espalhada na Avenida Paulista são apenas figuras ou muito enganadas, ou muito cretinizadas, ou muito imbecilizadas, ou fazem parte de uma seita, ou simplesmente, enfim, tem algum problema cognitivo, um problema de caráter, sei lá. Por isso que eu tenho sempre apelidado esse tipo de personagem que vai nesse tipo de manifestação como os canjicas, do conto O Alienista de Machado de Assis, que fazia ali, né, sempre uma ação para jogar cada vez mais pessoas para dentro do seu hospício, a Casa Verde. Bom, eu vou ficando por aqui. Podem anotar, essa manifestação não vai alterar absolutamente nada, não vai mexer com o Supremo Tribunal Federal, não vai interromper processo nenhum aqui no Brasil, o Donald Trump não vai vir para o Brasil por conta disso, o senhor Elon Musk não vai vir para cá por conta disso, enfim. E o projeto da anistia, se passasse pela Câmara e chegasse no Senado, poderia ser barrado no Senado, depois se passasse pelo Senado, o presidente Lula vai vetar, e se passar novamente, derrubarem o veto, for para o Supremo Tribunal Federal, será considerado inconstitucional. Portanto, gente, do ponto de vista concreto, nada acontecerá em relação às pautas ilegítimas que essa gente está defendendo. Por isso que eu cravei ontem que a manifestação já nasce flopada, já nasce quebrada, já nasce esvaziada. E, depois dela, continuará com seus efeitos, ou seja, inúteis. E essa gente vai ficar cada vez mais decepcionada e a fila para a cadeia não vai parar, não. Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta.